Fala, fiel torcida! Seja bem-vindo ao Jornal da Central, eu sou o Pedro Henrique e hoje trazendo as principais notícias do Corinthians nesse fim de semana. Fim de semana esse que teve 2 derbys e infelizmente o Corinthians acabou perdendo os 2 para o seu rival, não conseguiu bater nem no futebol feminino na final da Supercopa do Brasil e também não conseguiu vencer no masculino pelo Campeonato Paulista. Mas a gente vai falar sobre isso e também tudo sobre o derby e o que aconteceu nesse fim de semana entre Corinthians e Palmeiras. Tudo sobre o derby, zona mista, jogadores falando, opiniões, coletiva, o que o professor Dorival Júnior teve de análise nessa partida. Os 2 possíveis reforços do Timão estiveram presentes na Neoquímica Arena na partida entre Corinthians e Palmeiras. No sábado, as Brabas foram até Barueri e enfrentaram a equipe do Palmeiras pela final da Supercopa do Brasil Feminina. A equipe do Corinthians saiu na frente no primeiro tempo, mas cedeu um empate na segunda etapa. Com isso, o jogo foi para os pênaltis e lá o Timão desperdiçou 3 cobranças, o que fez o título ir parar na mão dos rivais. Ao final do jogo, a central do Timão foi até a zona mista e ouviu Lucas Piscinato, Gabi Zanotti e também a Tamires sobre essa partida. Confere aí. Acho que é um resultado dolorido. Acho que esses 3 jogos iniciais da temporada, o nível de desempenho, na minha opinião, foi um nível de desempenho de mediano para cima. Hoje a gente criou muitas oportunidades. Infelizmente são 2 vice-campeonatos, então óbvio que pesa, óbvio que incomoda, mas de novo depende da gente mudar essa situação, trabalhar, entender que o Campeonato Brasileiro vai ser o mais difícil de todos os tempos e mudar a chavinha para fazer diferente lá na frente. Faltou o gol, né? Futebol acho que se resume em gol, não tomar. Infelizmente, mais uma vez perdemos muitas oportunidades, acho que tivemos talvez as chances mais claras ali. E pênalti, bati mal também, assumo a responsabilidade. Mas acho que no tempo normal a gente poderia ter matado o jogo, a gente precisa, o ano está começando. Realmente precisa ajustar muita coisa, melhorar em várias fases da partida, seja na fase inicial ali de construção, bola saindo, na fase meio campo, ataque, mais conexão, a gente tem que conseguir se conectar melhor e acho que é isso que precisa para a gente continuar sendo uma equipe vencedora. Olha, claro que início de temporada a gente sabe, né, das dificuldades, a gente sabe que é desafiador, mas a gente jogou o jogo, a gente foi também em alguns momentos bem na partida, teve superioridade, teve chances de gol, então é isso, gente, a gente se doou ao máximo, tentamos até o fim buscar esse resultado e infelizmente aí acabou não vindo. E no domingo o Corinthians recebeu a equipe do Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Timão conseguiu anular a equipe do Palmeiras, conseguiu fazer pressão na defesa do adversário e o Palmeiras jogou por uma bola e encontrou. O resultado de 1-0 fez o Corinthians manter a 5ª posição do Campeonato Paulista com 11 pontos. Para saber mais do jogo, a gente estava com o nosso correspondente Vinícius Lúcio lá na Neoquímica Arena e ele vai trazer mais informação para você agora. Amigos do Jornal da Central, foi um final de semana para ser esquecido, ou melhor, como o nosso passado é uma lição, fica no passado e nós aprendemos. Afinal de contas, foram 2 derbys. Um pela Supercopa Feminina, uma derrota nos pênaltis, e um pelo Campeonato Paulista. Primeira fase, o Corinthians enfrentando o rival Palmeiras aqui na Neoquímica Arena. Uma derrota que é amarga, né? Porque o Corinthians foi melhor que o Palmeiras, foi superior, principalmente na primeira etapa, na qual o Corinthians teve muito mais volume de jogo e oportunidades, inclusive para fazer o primeiro gol numa cobrança de pênalti do Memphis, que acabou perdendo. Tem toda a polêmica se foi pênalti ou não foi. Na minha opinião, não foi pênalti.
o goleiro do Palmeiras, que é nosso ex-goleiro Carlos Miguel, sai socando ali a bola na área e acaba atingindo o jogador do Corinthians, mas de forma não intencional. Portanto, na minha avaliação, não foi pênalti. Mas o juiz deu, Rafael Claus deu, teve a revisão do VAR, que inclusive acabou consolidando a decisão do juiz que marcou na hora ali. Memphis Depay foi para a cobrança e, antes mesmo da batida, Andréas Pereira acabou danificando ali a área de ataque do Corinthians naquela ocasião. O Memphis acabou escorregando na sequência e desperdiçando o que seria a chance do Corinthians abrir o placar. O jogo foi para o intervalo e aí pintou, né, o técnico do Palmeiras, que para mim nesse caso foi um estrategista, o Abel Ferreira, que mexeu algumas peças sem mesmo mexer no time titular, no time principal. Ele fez uma mudança, né? Trouxe o Vitor Roque para dentro, né, do campo de ataque do Palmeiras e levou o Maurício para jogar pelas beiradas, o que acabou confundindo um pouco a marcação do Corinthians ali. E o Palmeiras teve um pouco mais de dominância num jogo equilibrado, num jogo igual a igual ali, e acabou, né, inclusive abusando dos erros do Corinthians. O Corinthians errou demais, principalmente na parte ofensiva, e na parte defensiva, quando o erro veio, acabou sofrendo gol. Flaco Lopes, numa bola que desvia, Hugo Souza não consegue fazer a defesa da maneira correta, não faz o gesto da maneira correta, nem põe na conta dele, não acho que foi uma falha. Quando há desvio, o goleiro fica vendido mesmo, e o Palmeiras sai vitorioso da nossa Neoquímica Arena por 1-0. Mas calma, o Corinthians está ali na 5ª posição no Campeonato Paulista, vai classificar, vai para a última rodada para enfrentar a equipe do São Bernardo, mas antes tem Campeonato Brasileiro, o Timão pega o Red Bull Bragantino, e claro, vocês vão acompanhar aqui em Central do Timão. Vamos que vamos, vai Corinthians! Essa foi a opinião de Vinícius Lúcio, e agora a gente vai trazer para vocês as entrevistas na Zona Mista. A Central do Timão conseguiu conversar com Ranielli e também com Mateuzinho após o jogo com a derrota do Corinthians para o Palmeiras 1-0. Se o treinador falou, tá falado, né? Acho que, lógico, todo mundo queria vencer, todo mundo queria sair com os 3 pontos hoje e ganhar um derby que tem uma importância gigantesca no ano dos dois clubes. Mas se analisar friamente o desempenho da gente, a gente vem evoluindo. Foi um jogo que a gente fez, que a gente foi constante, que a gente dominou o adversário, focamos eles. Não vencemos, óbvio, mas eu acho que se a gente manter esse espírito pro resto da temporada e caprichar um pouquinho mais nas nossas chances de gol, caprichar um pouquinho mais na nossa defesa, eu acho que a gente vai ter um time muito sólido e muito difícil de ser batido. Sim, acho que a gente mostrou a nossa qualidade, mostramos o nosso nível de futebol, onde que anos atrás o adversário conseguia ter mais posse de bola, mesmo a gente conseguindo a vitória, eles tinham mais posse de bola, tinham mais chances. E hoje nós mostramos ao contrário, onde que a gente teve a maior posse de bola, eles chegaram uma vez, infelizmente fizeram gol. Mas, cara, acho que a gente está no caminho certo, estamos evoluindo nessa questão de ter a posse de bola, de controlar o jogo. E são detalhes que a gente vai melhorar, que a gente vai parar para ver lances, para que daqui para frente a gente não erre mais, e a gente consiga propor o nosso jogo e ser o Corinthians protagonista. E na coletiva de Dorival Júnior, o nosso correspondente Henrique Vigliotti questionou o treinador sobre a questão da pontaria dos atacantes do Corinthians e o quanto isso pode interferir na temporada de 2026. Vigliotti, Central do Timão. Dorival, ainda em cima dessa questão que você falou de faltar o detalhe, de faltar decidir as partidas, foram 14 finalizações hoje do Corinthians. O quanto essa falta de pontaria, o quanto esse sentido de criar e concluir grandes chances pode afetar o seu time durante a temporada? O quanto você acha que você pode melhorar essa característica do seu time, já que isso vem desde o ano passado, como você mesmo ressaltou? Olha, falta de treino não é. Falta de disposição também não. Organização ofensiva nós apresentamos, tanto é que as chances são criadas. Definição foge um pouco ao contexto de quem orienta. É um capricho final, um detalhe, é um movimento, é uma antecipação, enfim, uma finta no adversário. Isso tudo compete ao momento das jogadas. E isso é natural, que passa muito pelo equilíbrio do atleta dentro de campo.
Mas nós vamos chegar a esse momento e vamos melhorar esse quesito que para nós é fundamental. Até porque em muitos jogos também ganhando, nós tivemos algumas dificuldades e às vezes um pequeno erro provoca uma reação contrária no nosso gol. E ainda sobre o derby, vamos falar agora um pouquinho para fora do campo. Vamos falar lá do camarote. É o seguinte, ontem haviam 2 possíveis reforços assistindo o Timão contra seu rival na Neoquímica Arena. O meio-campista marroquino Zakaria Labiad, que está vindo para compor o elenco do Corinthians para 2026 e que o Dorival já disse que não foi um pedido seu para a diretoria. E também Fabrício Anrileri, que pode estar na fase final da renovação do seu contrato para 2026. Essas foram as principais notícias do Corinthians e se você quiser mais informações, não esqueça de acessar centraldotimão.com.br. Também siga nas redes sociais, @centraldotimão. E se inscreva aqui no canal do YouTube TV Central do Timão. Ative o sininho, deixe seu like e não perca nada do que acontece no universo do Corinthians. Agora a gente vai agradecer os nossos apoiadores. Vamos agradecer aqui ao Camarote Fiel Torcedor, Galeria SCCP, Hub Fiel, Coworking Fiel, Tour Casa do Povo, Tour Raízes Alvinegras, Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial e Boa Viagem Brasil. Bom, é isso. Amanhã tem muito mais. Espero você aqui na TV Central do Timão e também no Sporting Net. Fechou? Fiquem bem, um forte abraço e vai Corinthians!